Desde os tempos antigos, autores clássicos ao mesmo tempo assustavam e fascinavam os leitores com histórias sobre mulheres guerreiras. As Amazonas, aquelas que supostamente viviam sem homens. Elas derrotavam heróis, atiravam com arco melhor do que qualquer espartano e, de modo geral, personificavam tudo o que os gregos consideravam absolutamente errado para o mundo patriarcal da antiguidade. A própria ideia de que uma mulher poderia empunhar uma espada já era algo quase fantástico, e tudo talvez tivesse permanecido apenas no nível das lendas. Mas quanto mais os arqueólogos escavam as estepes da Eurásia, mais frequentemente encontram mulheres com flechas, espadas, machados de bronze e ferimentos claramente de combate. Olá, você está no canal History Show e bem-vindo à seção Mitos e Realidade. Hoje vamos descobrir de onde veio o mito das Amazonas, quem os antigos gregos realmente poderiam ter visto, por que a imagem das mulheres guerreiras causou ansiedade cultural entre eles e a principal questão, se as Amazonas realmente existiram. As Amazonas na visão dos antigos gregos. Se abrirmos os mitos da Grécia Antiga, temos a impressão de que as Amazonas viviam em algum lugar nos confins do mundo e existiam especialmente para tirar do sério os respeitáveis homens gregos. Na Ilíada de Homero, elas aparecem como temíveis mulheres guerreiras que governam seu próprio estado e não precisam de tutela masculina alguma. Para o público daquela época, isso soava mais ou menos como uma notícia de que no Olimpo decidiram substituir Zeus por Afrodite. Amazonas. Por que os gregos eram tão obcecados por essas mulheres? Em primeiro lugar, a sociedade deles era estritamente patriarcal. Guerra era coisa de homem, política era coisa de homem, herança seguia rigorosamente a linha masculina. Uma mulher na guerra para eles era um paradoxo tão grande quanto Ares de repente se tornar pacifista. As Amazonas, na imaginação grega, tornavam-se algo como uma antigrécia, ou seja, um mundo onde as mulheres lutam, montam a cavalo, tomam decisões e, em geral, se comportam como, segundo as normas gregas, deveriam se comportar os homens. E é justamente essa lógica invertida que as tornava personagens tão marcantes nos mitos, pois um bom mito precisa surpreender. As Amazonas cumpriam essa tarefa perfeitamente. Artistas e poetas gregos rapidamente abraçaram o tema das Amazonas, retratando-as como guerreiras perigosas, habilidosas e disciplinadas, capazes de desafiar os melhores heróis da Hélade. Mas, ao mesmo tempo, é típico que quase sempre elas perdiam. Um verdadeiro gênero antigo. A mulher guerreira é forte, mas não podemos esquecer quem criou esses mitos. No entanto, para os gregos, as Amazonas não eram apenas uma excentricidade. Era uma ideia de um outro mundo, onde os papéis habituais estavam invertidos e os heróis enfrentavam não monstros, mas mulheres que, por algum motivo, não queriam cuidar da casa, preferindo montar a cavalo e ir para a batalha. Esses monólogos são substitutos. Amazona. Se você perguntar a um entusiasta comum da história antiga o que ele sabe sobre as Amazonas, é bem provável que você ouça a lenda de que essas mulheres supostamente cortavam o seio direito para facilitar o uso do arco e flecha. A história é tão vívida que, em 2500 anos, ela ganhou mais credibilidade do que muitas descobertas arqueológicas. O problema é que esse mito não é confirmado por nada. De onde veio esse mal-entendido? Tudo começou com a tentativa dos antigos gregos de explicar uma palavra estrangeira com seus próprios meios. A palavra Amazona não era grega, ela veio de alguma tradição oriental, provavelmente iraniana. Mas os gregos, como qualquer povo, gostavam muito de etimologia popular, viram uma raiz familiar, e aí começaram a inventar significados. Alguém com uma veia mais criativa percebeu que a palavra se parecia um pouco com a junção do prefixo grego a, que significa sem, e masos, que significa seio. E se parece, então deve ser verdade, sem seio. O resto é só questão de técnica. Se o significado foi encontrado, é preciso criar uma história plausível. E então os autores começam a contar que as Amazonas supostamente cauterizavam ou removiam o seio direito desde a juventude para não atrapalhar a corda do arco. Tudo soa dramático, heróico, até um pouco assustador. Exatamente o que vende bem nos mitos, mas essa versão tem um pequeno problema. Ela é fisiologicamente sem sentido. Qualquer pessoa que já segurou um arco pelo menos uma vez na vida entende que o seio não atrapalha o arqueiro, especialmente se ele atira do lado oposto ao que o seio está.
Além disso, os artistas da antiguidade, as pessoas que realmente desenhavam as Amazonas, nunca as representaram com um só seio. Não existe uma única imagem assim em toda a antiguidade. Os linguistas modernos também já abandonaram essa versão sobre o seio há muito tempo. É muito mais provável que a palavra Amazona tenha raízes iranianas e signifique algo como guerreira, mulher forte ou algo nesse sentido. Isso se encaixa perfeitamente com o que sabemos sobre os povos nômades reais das estepes da Eurásia, entre os quais realmente existiam mulheres guerreiras. As Amazonas na mitologia, após as primeiras menções em Homero, rapidamente se tornaram estrelas de pleno direito no panteão mitológico grego. A presença delas trazia o dramatismo necessário a qualquer enredo. Um dos mitos mais conhecidos foi a história de Pentesileia, rainha das Amazonas, que veio em auxílio dos troianos. Ela lutou bravamente, mas morreu pelas mãos de Aquiles. Na verdade, aqui os autores antigos não resistiram e adicionaram um pouco de melodrama. A fúria de Aquiles de repente se transformou em compaixão e alguns até insinuaram uma certa simpatia. Outro enredo é o feito de Héracles, que recebeu a tarefa de obter o cinto de Hipólita, a rainha das Amazonas. Hipólita, por mais estranho que pareça, a princípio não se opôs a simplesmente dar o cinto para ele, mas Héracles chegou com uma comitiva tão impressionante que as Amazonas poderiam muito bem ter pensado que eles vieram não em busca de um presente, mas para demonstrar força. A desconfiança logo virou combate, e como nos mitos gregos, terminou em derramamento de sangue. No final, mais uma confirmação de uma regra simples. Se heróis gregos encontram Amazonas, as conversas geralmente não duram muito. E claro, não podemos esquecer da Amazonomaquia, as cenas de batalhas entre gregos e amazonas. Nos frisos do Partenon, as mulheres guerreiras lutam lado a lado com os heróis. E embora o resultado seja sempre previsível, os gregos venceram caso contrário, porque então pagar pela construção? A imagem das Amazonas sempre impressionou os gregos, simbolizando a vitória da civilização sobre a barbárie. É curioso notar como essa imagem mudou com o tempo. Nas primeiras representações, as Amazonas vestem armaduras gregas, capacetes, couraças e escudos. Mas depois, os artistas começaram a retratá-las com as roupas típicas dos povos nômades, calças até os tornozelos, jaquetas bordadas, chapéus altos e pontudos, arcos e machados. Ou seja, quanto mais os gregos conheciam as tribos das estepes, mais as Amazonas se pareciam com as mulheres desses povos. Heródoto e sua versão Heródoto. Se na antiguidade existisse um prêmio para a imaginação mais vívida entre os historiadores, Heródoto certamente estaria entre os finalistas. Mas neste caso, sua imaginação acabou ajudando a ciência, pois foi ele o primeiro a associar as Amazonas com povos reais das estepes da Eurásia. Segundo seu relato, os gregos certa vez capturaram um grupo de Amazonas e decidiram enviá-las de volta para casa, obviamente de navio, porque a logística grega, mesmo nos mitos, nunca foi muito original. Mas as Amazonas, ao se verem no navio, mataram toda a tripulação. Só que, por algum motivo, não pensaram em quem iria comandar o navio, já que não tinham habilidades de navegação. Enfim, o navio ficou à deriva no mar por um tempo, até que o vento as levou para as margens da Miótida, o atual Mar de Azov. Lá, elas encontraram os citas, com quem acabaram se relacionando. As mulheres concordaram em viver com eles apenas sob a condição de que não ficariam com os outros citas, mas que iriam para longe, além do rio Tanaís, ou seja, o Don. Lá, eles fundaram um novo povo, que Heródoto chama de Sauromatas, o que é especialmente curioso. Heródoto destaca que as mulheres na sociedade sauromata realmente participavam da caça, usavam armas e lutavam em igualdade com os homens. E até existia o costume de que uma moça não podia se casar até matar pelo menos um inimigo. Sim, parece duro, mas os gregos, ao que parece, ficaram impressionados. E é aqui que o mito começa a piscar levemente para nós. Porque as descobertas arqueológicas das últimas décadas confirmam cada vez mais que entre os citas e sauromatas realmente existiam mulheres guerreiras. Não um estado feminino, mas um fenômeno cultural bem real, que os gregos podiam observar de fora, e depois, como de costume, acrescentar detalhes ao seu próprio estilo. Como viviam os citas?
Para entender por que as mulheres nas tribos das estepes frequentemente se tornavam guerreiras, é preciso imaginar o próprio modo de vida desses povos. Os citas eram nômades, não construíam cidades, não erguiam templos monumentais e não deixaram tratados filosóficos. A estepe era a casa deles, sua riqueza eram os rebanhos e a habilidade de sobreviver onde povos sedentários rapidamente perceberiam que a vida é algo frágil. Em tais condições, simplesmente não poderiam existir papéis de gênero rígidos. Em uma sociedade nômade, cada membro da tribo precisava saber cavalgar, caçar, se defender e se mover rapidamente atrás dos rebanhos. Uma mulher que não soubesse atirar com arco ou não pudesse montar a cavalo não seria guardiã do lar, mas sim um fardo, e a estepe não perdoava tais erros. É por isso que as meninas citas, desde muito pequenas, aprendiam as mesmas coisas que os meninos: cavalgar, atirar com arco e manusear armas. Não por romantismo e nem por uma carreira militar, mas simplesmente para sobreviver. Mas quando essas habilidades se tornam parte do dia a dia, elas facilmente se transformam em treinamento de combate. E não é de se surpreender que, nessas comunidades, de tempos em tempos, surgissem verdadeiras guerreiras, como um resultado natural do seu modo de vida. Fontes antigas, por exemplo, falam sobre Tomíris, rainha dos Masságetas, um povo próximo dos citas. Ela não apenas liderava a tribo, mas também derrotou o exército de um dos governantes mais poderosos daquela época, Ciro, o grande fundador do Império Persa. Após vencer, ela mandou encontrar o corpo de Ciro e mergulhar sua cabeça em um saco de couro com sangue, dizendo que assim ele finalmente se saciaria. Francamente, a imagem de uma mulher que tem medo de trabalho considerado não feminino definitivamente não se encaixa aqui. Outro exemplo é a Maga, a governante sármata que viveu mais tarde. Seu marido, segundo o relato de Polieno, se interessava mais por vinho e diversões do que pelos assuntos da tribo, e a responsabilidade acabou passando discretamente para ela. A Maga não só governava o Estado, mas também liderou pessoalmente uma operação militar para punir o rei cita que oprimia os vizinhos. Ela reuniu uma dezena de guerreiros de elite, percorreu uma enorme distância em um dia e, com um ataque surpresa, eliminou o tirano, colocando em seu lugar um herdeiro mais sensato. Este é um caso em que a liderança é tão notável que até autores antigos escreviam sem tom condescendente. Tudo isso mostra que, para as tribos das estepes, a participação das mulheres na guerra não era parte da estrutura da sociedade onde as habilidades determinavam o papel e não o gênero. Para os gregos, cuja sociedade era construída estritamente segundo padrões masculinos, essa abordagem parecia inacreditável. Daí o surgimento das lendas sobre a terra das mulheres guerreiras. Mas se deixarmos de lado os enfeites mitológicos, a imagem das mulheres guerreiras nas estepes não era uma fantasia, mas uma consequência lógica das duras condições de vida. Arqueologia. O que os cientistas acharam nos túmulos reais? Por muito tempo, as Amazonas existiram apenas nas páginas dos mitos, mas tudo mudou quando os arqueólogos decidiram, literalmente, cavar mais fundo. Nas últimas décadas, muitos túmulos citas e sármatas foram escavados no sul da Sibéria, no Cazaquistão, no Rio Don, na Crimeia e no sul da Ucrânia. Entre os sepultamentos foi encontrado um grande número de esqueletos femininos com flechas, lanças, espadas e machados de guerra. Isso, por si só, já abalou bastante a versão de que as Amazonas são uma invenção, mas há algo ainda mais interessante. Muitas dessas mulheres tinham ferimentos de batalha, costelas quebradas, cortes de espadas, marcas de flechas nos ossos, ou seja, não era uma arma decorativa usada só para enfeite, mas uma prova real de participação em combates. A análise dos ossos mostrou que algumas dessas mulheres, pela anatomia, eram amazonas. Elas apresentam alterações características nos ossos da pelve e nas pernas, causadas pelo hábito constante de montar a cavalo. E a equitação não era apenas uma habilidade, mas a base da cultura de combate dos povos das estepes. Se uma mulher passou muitos anos montando a cavalo, isso significa que ela participou de caçadas, expedições e possivelmente incursões militares. Pesquisas modernas de DNA confirmaram que, entre os enterrados com armas, não eram homens colocados por engano, mas sim mulheres com idades entre 10 e 45 anos. Além disso, novas descobertas são feitas todos os anos, e em algumas regiões, a proporção de guerreiras chega a 20 e 30% de todos os sepultamentos femininos. Isso já não é uma coincidência nem uma anomalia, mas sim parte da cultura. Todos esses dados fizeram os cientistas reconsiderarem as crenças anteriores.
Hoje em dia, praticamente nenhum pesquisador sério duvida de que entre os citas e sármatas realmente existiram mulheres guerreiras que lutavam, caçavam, usavam armaduras e participavam de batalhas. Ou seja, o mito das Amazonas é, claro, um mito, mas baseado em uma tradição muito real. Será que existiu um estado das Amazonas? Já ficou claro que os gregos, em sua imaginação, ainda assim se baseavam na realidade. Nas estepes realmente viviam mulheres que sabiam atirar, cavalgar, caçar e lutar. Mas tudo o que diz respeito a um estado das mulheres já é pura mitologia. Não foi encontrado nenhum vestígio de uma sociedade assim, nem cidades, nem uma cultura própria, nem sequer qualquer sinal único da existência de um mundo totalmente governado por mulheres. Para os gregos, esse enredo era uma ferramenta literária conveniente, pois permitia imaginar um mundo de cabeça para baixo e mostrar tudo o que ao mesmo tempo os assustava e fascinava. A expansão do mito da antiguidade até a Idade Média e a Era Moderna. O mito das Amazonas era tão marcante que a Grécia não foi suficiente. Os romanos, como de costume, pegaram os enredos gregos, temperaram com sua própria retórica e espalharam por todo o Mediterrâneo. Para eles, as Amazonas eram um símbolo conveniente. Mulheres misteriosas de terras distantes que se encaixavam perfeitamente na visão romana dos bárbaros. Fortes, independentes, mas ainda assim condenadas a perder para a civilização. Na literatura romana, as Amazonas eram quase universalmente retratadas como mulheres guerreiras, uma figura que podia ser inserida em qualquer narrativa onde fosse necessária uma dose de exotismo e dramaticidade. Com a disseminação da cultura greco-romana, as Amazonas migraram para a Europa, onde a Idade Média abraçou a lenda com um entusiasmo inesperado. Nos romances de cavalaria, elas já não aparecem tanto como inimigas dos heróis, mas sim como personagens exóticas que quebram o curso habitual das coisas para uma época em que o guerreiro é, evidentemente, um homem e a mulher é quase sempre o objeto de resgate. As Amazonas eram uma espécie de provocação intelectual, despertavam interesse, admiração e aquela leve sensação de desconforto que surge quando a realidade sugere que as coisas poderiam ser diferentes. Na época do Renascimento, a imagem das Amazonas ganhou uma segunda vida. O retorno do interesse pela antiguidade as tornou personagens populares na pintura, literatura e encenações teatrais. Elas já eram retratadas não apenas como guerreiras perigosas, mas também como heroínas nobres, que personificavam ideais de bravura, honra e independência. Pode-se dizer que foi justamente o Renascimento que, pela primeira vez, colocou as Amazonas ao lado dos grandes ícones femininos da cultura, mesmo que sob a ótica do idealismo artístico, mas depois ficou ainda mais interessante. No século XVI, o mito das Amazonas atravessou repentinamente o Atlântico e foi parar na América do Sul. Quando o grupo de Francisco de Orellana descia pelo enorme e desconhecido rio, os viajantes se depararam com uma tribo onde os emissários do conquistador, as mulheres participavam ativamente do combate e atiravam com arcos tão bem quanto os homens. Isso provavelmente acontecia em meio à confusão típica de uma batalha, onde era difícil distinguir um homem de cabelos longos de uma mulher. Mas Orellana tirou uma conclusão que soava incrivelmente convincente. Encontramos Amazonas e o rio recebeu seu novo nome, Amazonas. E ainda mais longe, na África, no reino do Daomé, existia um corpo feminino de elite chamado Agogie. Os europeus dos séculos XVIII e XIX, ao conhecê-las, imediatamente as apelidaram de Amazonas do Daomé. E embora essas mulheres não tivessem nada a ver com os citas ou com as lendas gregas, a própria comparação mostra o quanto a imagem antiga se mostrou duradoura. Tanto que qualquer povo onde as mulheres pegavam em armas era automaticamente visto como descendente das Amazonas. Então, as Amazonas são um mito ou realidade? Quando você reúne mitos, escavações arqueológicas e relatos de autores antigos, fica claro que as Amazonas não são apenas uma invenção, mas também uma realidade não literal. Sim, na antiguidade não existia um estado separado de mulheres guerreiras, onde os homens serviam apenas como decoração, mas a base desse mito eram mulheres bem reais. Tribos das estepes, citas, sármatas, masságetas, lá realmente existiam guerreiras que sabiam atirar, usavam armaduras, recebiam ferimentos de batalha e podiam comandar. A dúvida sobre a existência das Amazonas não é tão complexa. Elas existiram, mas não as que lutaram contra Aquiles e Héracles, e sim as que os gregos encontravam nas fronteiras do seu mundo e explicavam apenas pelo mito.
E talvez seja justamente por isso que a imagem das Amazonas chegou até os nossos dias. Se você gostou dessa história e aprendeu algo novo sobre o mundo antigo, então eu não passei esse tempo com você em vão. Escreva nos comentários sobre quais outros mitos históricos você gostaria que eu fizesse um vídeo. Nos vemos nos próximos episódios. Tchau a todos.